meus amores do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos juntos aqui para mais uma videoaula de português. A correção das páginas 48 até 54 e a noção nova, 57 até 65. Redação, 66 até 68, ok? Mas antes disso, eu quero aqui deixar um recadinho para vocês. Eu estou aqui hoje com muitos corações para simbolizar o amor e a saudade que eu estou de vocês, tá? Muitas saudades dos nossos papos, das nossas conversas. Então aqui eu estou cheia de coraçõezinhos para vocês, tá? Sintam-se abraçados, beijados e por mim, que estou com muita saudade. Mas vamos lá? Peguem os livros, página 48, vamos lá? Página 48 era um texto e você tinha que interpretá-lo. Letra A. Que assunto é abordado na reportagem? A reportagem trata dos prejuízos do aquecimento global para algumas espécies de animais. B. Retirem do texto exemplos de palavras em que a letra X representa o som de S e de Z. S. Extinção, extintos, extintas. Com som de Z. Existente. Letra C. Retirem do texto exemplos de palavras em que a letra Z representa o som de S, vez e escassez. D. Imaginem que um leitor da reportagem escrevesse um comentário para o jornal, mas que cometesse alguns equívocos de grafia, alguns erros, e que vocês fossem os revisores responsáveis pelas correções. Como vocês reescreviam um comentário? Vou ler e nós vamos vendo os erros aqui e vamos dizendo como se escreve. Eu fiquei muito triste em ver que os animais estão é com X? Não, é com S. Sendo extintos, extintos é com X, por causa do aquecimento global. E acho um absurdo que tenha país é com S, acento agudo no I, que não assinou o acordo às espécies com Z, com S. E a nossa natureza é com S? Com Z. Merece respeito. Se continuar assim, a gente corre o risco de nem existir mais. Existir é com Z? Fala aí. Com X. Então, você tem que reescrever o texto corrigindo essas palavras. Número 2 é um texto e que também tem interpretação. A. Qual é a ideia do jovem Pedro? Criar tijolos usando a lama do desastre de 2015. B. Retirem do texto palavras em que a letra X tenha som de S, expressão e exposição. C. Comparem as palavras encontradas com a palavra existente, presente no texto da questão anterior. O que vocês podem observar quando a letra X e aos seus sons nessas palavras? Quando tem som de S, a letra X está diante de uma consoante. Quando tem som de Z, a letra X está entre duas vogais. Então, diante de uma consoante, ela vai ter som de S, como esquisito, exposição. Quando ela está entre duas vogais, o X vai ter som de Z. D. Retirem do texto palavras com a letra Z, realizada e autorização. F. Leia o texto em voz alta e retirem duas palavras que tenham alguma letra com som de Z. Usada, resolveu, resolver, usando, desastre, você tinha que tirar apenas duas. F. Observem as palavras resolver, exercício e realizar. O que há em comum entre as letras S, Z e X, que representam o fonema Z? Para representar o som de Z, essas letras precisam estar entre duas vogais, como nós já vimos em um exercício anterior, né? Aqui era uma explicação que já foi feita na aula anterior. 3 são duas tirinhas. Letra A, retirem da segunda tirinha uma palavra em que a letra S tem som de Z, esquisito. Agora releiam a primeira tirinha e comparem a palavra que vocês encontraram no exercício anterior com as palavras castigos e cansei. O que é possível observar? Nas palavras da primeira tirinha, a letra S tem som de S,
Que diferença vocês podem apontar para explicar por que na palavra da segunda tirinha o S representa o som de Z, mas nas palavras da primeira tirinha representa o som de S? Na palavra esquisito, a letra S está entre duas vogais. Nas palavras castigos e cansei, não. D. Retirem da primeira tirinha uma palavra que tem o som de S, representando pela letra X, próxima. E. Retirem de uma das tirinhas uma palavra que tem o fonema Z, representado pela própria letra Z, vazamento. Página 52. Complete as lacunas com S, Z ou X. Rapidez, Z. Construção, S. Testamento, S. Estrume, S. Juiz, Z. Personagem, S. Nariz, Z. Voraz, Z. Pensamento, S. Experimentar, X. Estribo, S. Próximo, X. Máximo, X. Giz, Z. Estudante, S. Excluir, X. 5. O que as letras que vocês usaram para completar as palavras do exercício anterior têm em comum? Todas têm o som de S. Aqui foi outra explicação que eu dei na página anterior. Na 53 vem uma fábula para vocês responderem. Qual é a moral da fábula? O menor de nossos inimigos pode ser o mais perigoso. 2. Retirem do texto uma palavra em que as letras X têm som de Z, exausto. Uma palavra em que a letra S tem som de Z, coisa. 3 palavras em que a letra Z tem som de Z, zumbir, zumbido e vezes. 3. Leiam as palavras destacadas no texto em voz alta e escrevam-nas. Que som tem a letra S nelas? Só pense conseguiu. A letra S tem som de S mesmo. Agora comparem 4. Agora comparem as palavras do exercício anterior com a palavra ansiosa. Por que uma das letras S tem som de S e a outra tem som de Z? Porque o primeiro S está entre uma consoante e uma vogal, mas o segundo S está entre duas vogais. Para ter som de Z, o S tem que estar entre duas vogais. 54. 5. Observando as palavras das atividades anteriores, o que é possível concluir sobre quando a letra S tem som de Z? Nós já acabamos de falar. Para ter som de Z, o S tem que estar entre duas vogais. 6. Leia as palavras. Conseguia, escuras, mascaradas. 3. Simples, apenas. O que é possível concluir sobre quando a letra S tem o som de S mesmo? A letra S tem o som de S mesmo quando está localizada diante de uma consoante ou entre uma vogal e uma consoante, no início ou no final de uma palavra. É simples, para ter som de Z, o S tem que estar entre duas vogais. Nas outras situações, ele vai ter som de S. Super desafio. Aí vem uma cruzadinha, letra A. Aparelho que faz a remoção de fumaça e vapores de um espaço fechado. Exaustor. B. Último dia da semana, sexta-feira. C. Relativo à produção de tecidos, têxtil. D. Lugar onde vive alguém exilado, exílio. Passeio em grupo. Passeio em grupo é o quê? Uma excursão. F. O médico costuma pedir ao paciente para confirmar diagnósticos. F é exame. Então, nós vamos até a 54. Lembra, 55 e 56 foi a redação, tá? Agora, nós vamos na 57. 57. Noção nova de hoje. É um vlog infantil de crítica. O que é um vlog infantil? Nós já vimos. Vlog é um blog, em vídeo, né? Infantil, de crítica. É aquilo que eu já expliquei para vocês. A crítica nem sempre vai ser ruim, né? Um vlog infantil é uma pessoa falando sobre algo que ela leu, pode ser um livro, algo que ela assistiu, um filme, e ela falando sobre
É como se fosse uma resenha, ela vai falar sobre esse filme ou esse livro, ou sobre esse objeto, e vai ter uma crítica, tá? Nem sempre, de repente não é uma crítica ruim, tá? Então aqui, ó, nós já falamos sobre isso aqui. O vlog que você conhecerá a seguir é de uma garotinha de 11 anos, chamada Nina. Ela tem 2 livros publicados, escreveu o primeiro quando tinha 6 anos apenas, e mantém um canal no YouTube, no qual publica diversas resenhas de livros, filmes e peças de teatro. Você a conhece? Imagina o que falará sobre Divertidamente, o filme que a gente gosta pra caramba, né? Fará um resumo do filme? Apresentará a opinião dela sobre o filme ou trechos dele? Acha que ela se preparou para gravar o vlog? É um spoiler? Assista o vídeo e confira. Aqui você tem disponível onde está o vídeo. Vocês precisam ir lá assistir esse vídeo para poder fazer a interpretação dele, igual foi do primeiro vlog, tá? Então vocês têm que entrar nesse site aqui do YouTube. De repente, ó, você coloca tudo isso aqui. Se não entrar, você começa daqui para lá, ó, tá? E assista o vídeo da menina e responda essas perguntas aqui, tá? Que é a interpretação do vlog da Nina. Aqui na 59, vocês vão passar marca-texto. Vlog ou videoblog de resenha. É um vídeo que pode ser produzido por adultos ou crianças que comentam de forma crítica determinado produto cultural, como um filme, um livro ou uma peça de teatro. O vlog a que você assistiu é voltado ao público infanto-juvenil e foi publicado em um site de internet. Então assistam, podem passar marca-texto aqui na 59. Na 60 vem estudo da língua, concordância verbal, que nós vamos estudar nessa parte. Vem um texto, que vocês vão ler o texto, tá? Vão responder sobre o texto, que começa com a interpretação, sempre a gente começa com a interpretação, e dentro da interpretação é que vem a parte do estudo da língua, tá? Na 63 que nós vamos ver sobre concordância verbal. Vocês vão passar marca-texto nisso aqui tudo, tá? Até o agora. Concordância verbal se refere à concordância em pessoa, eu, tu, ele, etc. E número, singular e plural, entre o verbo e seu sujeito. Conheça a regra geral. O verbo concorda com o núcleo do sujeito em número de pessoas. Isso aqui é muito importante. Passa marca-texto até diferente, cor diferente ou envolve. O verbo vai sempre concordar com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Por exemplo, eu gosto de contar histórias. Vocês já estudaram o sujeito. Você pergunta, quem gosta de contar histórias? Eu. O eu também é o núcleo do sujeito. Então, o eu tem que concordar corretamente com o verbo. Eu não posso colocar, eu gostamos de contar histórias de amor. Posso? Não, fica estranho. Soa, o barulho soa até estranho, né? Então, tem que ter uma concordância verbal. O núcleo do sujeito tem que concordar com o verbo. Ó, nós adoramos ouvir histórias. Já pensou se eu coloco, nós adora ouvir histórias? Olha como é que fere os ouvidos. Não, tem que concordar. Nós adoramos ouvir histórias. Marina é uma excelente cozinheira. Marina são uma excelente cozinheira. Tá certo isso? Não, Marina é. Concordando Marina com o verbo. Marina e o coronel são casados agora. Aí eu coloco, Marina e o coronel casados agora. Não soa assim diferente? Soa diferente o barulho, ó, o som que fere os nossos ouvidos, como diz, né? Então, Marina e o coronel são casados. Isso é a concordância verbal, ok? Passa a marcar texto, vocês vão fazer os exercícios, vem casos específicos, quando o sujeito é representado por um substantivo coletivo, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Por exemplo, a plateia, várias pessoas, mas tem que concordar com a palavra está no singular. Então, a plateia assistiu ao filme, não a plateia assistimos o filme. Fica errado. Vossa Excelência gostou da comida. Tem que concordar.
Quando o sujeito é representado pelo pronome relativo que o verbo concorda com o elemento que vier antes dele. Fui eu que contei a história. Então, o verbo vai concordar com quem vem antes dele. Fui eu. Posso colocar? Fui nós. Fui eu que contamos. Fui eu que contamos. Não, fui eu que contei. Tá? Quando o sujeito composto aparece depois do verbo, deve concordar com o elemento mais próximo dele. Então, ó, foram ao terraço Marina e Mateus. Tá? Foram ao terraço Marina e Mateus. Foi ao cinema Marina e Mateus. Tá? Aí vem os exercícios para vocês também. Vem a 65, que é a nossa última. Aí nós vamos para 66, que é a produção de texto, a nossa redação sobre um vlog infantil. Aquele vlog que você escreveu, que você fez sobre o Divertidamente. Você teve que escrever, né, sobre o Divertidamente. Agora você vai fazer um vídeo falando sobre essa resenha oral, essa resenha escrita que você fez, essa resenha crítica. Você agora é que vai fazer. Você vai falar, vai fazer um videozinho, postar na internet, lá no Face, tem o Instagram também, vai me marcar e vai marcar o colégio. Você vai falar, eu me chamo eu sou aluna do 5º ano M2, da professora Alessandra, e vou apresentar um vlog infantil de crítica ao filme Divertidamente. Lembrando que crítica nem sempre é pro mal. De repente, eu gosto muito do filme, não iria criticá-lo em hipótese nenhuma. Eu ia falar das coisas que eu acho muito legal do filme e que ensinam. Então, vocês irão fazer isso, postar. É o desafio da semana, da 17ª semana, ok? Aí temos aqui ele mostrando como vai ser esse planejamento, o roteiro para a gravação, nome, turma, qual o objetivo. Você sabe o objetivo, tá? É do vlog infantil de crítica. Vocês têm que conhecer bem o filme. Aí tem o ensaio, o dia da gravação, a edição. Vocês podem editar igual a tia edita as videoaulas para vocês. Eu gravo e depois eu edito, tá? Bem bonito. E vamos até 67. Na 68 é uma autoavaliação. Depois que você postar, que você fizer seu vídeo, você vai escrever, vai marcar X. Falei em um tom de voz adequado, em uma velocidade que não prejudicou a qualidade do filme, do vídeo, por exemplo. Falei num tom de voz bom, que todos ouviram. Se for assim, sim. Tá? Marca sim. Falei com desenvoltura, bem, marca o X. Se não, você vai botar não. Espaço para sugestões. Vou assistir mais vlogs, entendeu? Para conhecer mais. Então, o desafio da semana fica aqui. Então, o nosso desafio da semana é esse vlog infantil de crítica, tá bom? Vocês vão fazer o vlog, gravar o vlog, postar no Facebook ou no Instagram e vai me marcar e marcar o colégio, ok? Tá bom? Fiquem com Deus, muitos beijos, muitas saudades. Beijos, beijos, beijos.